Boa noite a todos. Em breve estaremos dando início à nossa atividade. Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, que Jesus permita que tenhamos o amparo e a proteção necessária. É sempre um prazer estarmos todos aqui reunidos no sábado para ouvir a mensagem do Cristo e despertar em nós esse sentimento de amor e de ternura. Vamos então fazer a nossa prece inicial e eu convido a todos que elevem seu pensamento a Deus e a Jesus, fazendo um pouco de silêncio mental. E esse silêncio que agora estamos sentindo em nossa mente, talvez possa perceber a presença desses espíritos amigos a nos envolver. Sentir o amparo, a proteção. Sentir que eles estão ao nosso lado, derramando sobre nós os seus fluidos, dando a nós o amparo necessário. Que Jesus permita que nesta noite possamos encontrar aquilo que necessitamos. Que o nosso amigo Marcelo, que irá nos conduzir hoje no nosso trabalho, possa ser inspirado pelo seu anjo da guarda e pelos mentores da nossa casa. Que através da palavra dele possamos encontrar o consolo que aqui viemos buscar. Assim, iniciamos a nossa tarefa de hoje, passando a palavra para o nosso amigo Marcelo. Obrigado, Rosane. Boa noite a todos mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa atividade do sábado. Para aqueles que não estão acostumados com os nossos trabalhos do sábado, não custa lembrar que essa atividade é uma atividade dialogada, onde eu apenas conduzo aqui a nossa conversação. Ela pode ter a participação das pessoas que estão presentes aqui na sede física da nossa sociedade e também daqueles que estão nos assistindo aqui pela essa plataforma do Facebook. Como de costume, essa atividade sempre é conduzida por um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, e o tema que nos cabe conversar aqui hoje é a fé. E ela está prevista então lá no capítulo 19, a fé transporta montanhas, do item 1 ao 5, e a pergunta, o questionamento que vai conduzir a nossa conversa é o seguinte: como a fé pode melhorar a nossa vida? Eu vou ler então um trechinho desse capítulo, e a partir daí, então, nós podemos começar a nossa conversa. Eu separei aqui uma parte do item 3. Esse capítulo ele inicia com aquela parábola onde Jesus é procurado por um pai de um doente mental,
alegando então para Jesus que levou esse rapaz aos cuidados dos discípulos para que eles então fizessem a cura, e os discípulos não conseguiram curar aquele rapaz com aquela doença mental. Então os discípulos procuram Jesus para que ele faça a cura. Jesus obviamente vai lá, retira aquela problemática que tinha sobre o menino, e os discípulos então questionam ele por que eles não conseguiriam então ter feito aquela cura. E aí Jesus responde que o fator principal era a ausência de fé. Eles não tinham a mínima fé naquilo que eles estavam praticando, capaz de então fazer aquela cura que o menino precisava. Então, a partir daí, o capítulo vai discorrer sobre essas questões, vai explicar, né, o poder da fé, a diferença entre fé religiosa e a fé intelectual, as condições da fé, e finaliza lá com a parábola da figueira seca. Eu separei um trechinho aqui do item 3, que eu acho que é o mais apropriado para a pergunta que eu propus. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver, no pensamento, o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e outro caso, ela pode realizar grandes coisas. Bom, então a nossa pergunta, sempre tentando trazer o Evangelho de Jesus para o dia a dia, para as nossas vidas, para os nossos cotidianos, é como que essa ferramenta, como que esse instrumento pode nos ajudar na nossa vida. Então, como que a fé pode melhorar a nossa vida? Vamos ver se tem algum comentário, se alguém da casa aqui quiser iniciar os comentários. Está aberto aí, então, para a nossa conversa. Em outro sentido, mais assim, objetivamente. Se eu estou com um problema na vida, estou passando por uma dificuldade, por uma situação complicada, porque todos nós passamos por essas situações. A nossa vida, nesse plano de provas e expiação, é rodeado de dificuldades. Todos os dias, o dia inteiro. Mas essas dificuldades nós temos que enfrentá-las. Será que a fé nos ajuda? Ou é uma mera distração? Tem um comentário já. Vamos então, por favor. O Paulo diz assim, ó, quando temos fé, tudo o que nos aconteça é compreendido e passamos a aceitar sem queixas. É a vontade de Deus se sobrepondo à nossa. Ótimo, Paulo. O Paulo, ele chama a atenção por uma questão muito importante da fé, que é a fé no sentido de nos fazer compreender as dificuldades pelas quais nós estamos passando. Então seria o caráter inteligente da fé. Não é aquela fé cega, mas eu, avaliando a situação pela qual estou enfrentando, eu poder entender por que eu estou diante daquela dificuldade. Por que alguma situação que está se apresentando na minha vida, qual é o sentido dessa situação? Não entender se pura e simplesmente de que eu sou alvo então de uma dificuldade por uma situação aleatória. Essa situação está acontecendo na minha vida porque eu sou um desgraçado. Eu mereço passar por essa situação simplesmente porque eu tenho azar na vida. O Paulo chama atenção para o caráter de entender, compreender dessas dificuldades. Fala, Jane. Eu ia falar disso, ele fala de compreendido, né? Compreendido tem a ver com o raciocínio. Da fé raciocinada, que é diferente da fé cega, né? Sim. A fé raciocinada nos proporciona a compreensão, que ele fala aqui, por que estamos passando por determinada situação. Certo. Então nós já estamos trazendo para um aspecto prático da nossa pergunta. Essa compreensão, ela pode facilitar a nossa vida, então, Jane, tá? Se eu estou passando por uma dificuldade, eu compreendo por que estou passando por uma dificuldade. Acredito que sim, porque quando nós temos essa compreensão, nós não nos consideramos vítimas. Né? Nós estamos passando por uma dificuldade e vamos procurar entender por que estamos passando por aquela dificuldade. Certo. Temos mais algum comentário? Tem mais. A Fabiana fala, a fé nos impulsiona ao progresso. Como, Fabiana? Como que ela nos impulsiona ao progresso? Que
mesmo diante das dificuldades, se a gente tem fé, a gente sabe que precisa perseverar, né? Continuar na vida ali, né? Sim. Vencendo as dificuldades. Certo. Não sei se deu para ouvir aí, mas a Fabiana então complementa o comentário dela dizendo que a fé nos impulsiona ao progresso porque ela nos dá condições de perseverança, de insistir, de acreditar, de compreender, como disse o Paulo. Tem mais um, Tusnildo. Sim. Ele diz: Deus está mais perto de nós do que nós de nós mesmos. Comentário bem profundo. Deus está mais próximo de nós do que nós mesmos. Bom, todos nós sabemos que nós temos a centelha divina dentro de nós. Muitas vezes nós não conseguimos compreender e tampouco acessar essa centelha divina. Mas ela está presente dentro de nós. Nós é que não conseguimos alcançar essa situação. Talvez tenha sido isso que o Tusnildo queira nos dizer. O que mais, Jane? Então, diante disso que o Tusnildo disse, a fé, nós poderíamos associar com ter fé em nós mesmos também. Sim. Se nós temos a centelha divina e temos fé em Deus, temos que ter fé em nós também. Porque nós sabemos que temos, deveríamos saber que temos essa centelha Ter fé em divina. nós. Potencial. Paulo falou uma palavra importante aqui. Potencial de alcançar. Aí eu entro num outro aspecto. O que nós temos que contribuir com esse potencial? Qual é a nossa parcela? Porque a fé, eu para mim, pessoalmente, compreendo a fé não apenas como um sentimento de acreditar. Eu atribuo muito da fé a trabalho individual de cada um no sentido de fazer a fé crescer. Não acredito que uma pessoa nasça, venha para essa existência crente, com fé, pura e simplesmente porque ela nasceu daquela situação. Isso é uma construção anterior. Características, atribuições que ela adquiriu já em outras existências. Então isso é trabalho, não é? Bom, aí que eu ia questionar vocês. Qual é a nossa parcela, então, na construção da fé? O que devemos fazer para a fé crescer em nós? Rosane? Eu acho que, como toda virtude, tem que ser exercitada. Exercitada. Temos que exercitar a fé. Principalmente nas horas difíceis, é que a nossa fé tem que se fortalecer. Exercitar, acreditar que existe esse ser superior. Certo. Mais adiante eu quero voltar a esse aspecto, porque assim, né, Rosane, como tu estás mencionando, é importante, mas a gente ainda não ultrapassou a questão do simplesmente acreditar. Eu queria um exemplo de uma situação mais prática. Além do acreditar, o que outras situações a gente pode colaborar para o crescimento da fé? Além de acreditar. Pelas circunstâncias da própria vida que ela nos demonstra. Quando eu ponho o meu relógio a despertar às 6 da manhã e vou dormir tranquilamente, eu tenho fé que o relógio vai despertar naquela hora que eu programei. Sim. Por que eu Isso é um ato de fé. Por que eu acredito nisso? Pela repetição. Pela confiança. Dia após dia, pela confiança, eu tenho certeza que vai despertar naquela hora. A confiança depositada em determinada situação. Mas não é uma mera confiança. Não. É a observação de um resultado anterior. Okay. Aquele resultado aconteceu porque determinadas circunstâncias foram tomadas. Tu colocou o relógio para despertar. Carregou o celular lá para ter carga. Isso. Então tu praticou algumas atitudes aí para que aquelas circunstâncias que tu acreditava se complementasse. Tomou atitudes prévias para que o fato acontecesse. Certo. Então eu acho que é esse ponto que eu queria chegar. Não basta acreditar que o celular vai despertar no horário tal. Não. Eu tenho que ter umas atitudes prévias para que esse acontecimento ocorra. Tem que ver se ele tem carga suficiente. E isso serve para todas as circunstâncias da nossa vida. Eu tenho fé que eu vou melhorar na minha vida profissional? Ótimo, porque isso vai me impulsionar a melhora na minha vida profissional. Mas se eu não estudar, se eu não me preparar, se eu não acordar cedo, se eu não me alimentar bem, fizer um exercício e tratar da minha mente, tratar da minha questão espiritual, será que eu vou alcançar isso? Não. Só a fé vai me levar a isso, Rosane? Ah, bom. Então a fé ela é composta de dois elementos. Acreditar e agir. Interessante. Tem mais comentário. Michele.
A fé facilita a nossa vida, sim, não no sentido de resolver nossas angústias, mas no sentido de nos fortalecer, nos ajudar a alcançar algum equilíbrio, serenidade e sabedoria, para aí trabalharmos nossos objetivos. Um complemento. Acho que a Michelle, então, ela complementa aquilo que nós estávamos falando aqui. A fé, ou seja, a compreensão daquilo em que nós estamos envolvidos, e aí se inclui as dificuldades, as vicissitudes da vida, a compreensão dessas situações vai nos conduzir a um estado mental de mais tranquilidade, de percepção daquilo, e a partir dessa percepção eu vou poder tomar melhores atitudes, conduzir a minha vida de uma forma melhor. Talvez tenha sido isso que ela queira nos dizer. Pegando um exemplo do que o Paulo falou do celular, eu sempre gosto do caso do avião. Quando tu vai para o aeroporto, que tu entra em um avião, né, que tu sabe que aqueles milhares de toneladas vai se manter lá no alto. Primeiro vai levantar do chão, né? Vai levantar do chão todo aquele peso, tu tem confiança naqueles que estão conduzindo o avião, no piloto, no comandante que está ali, tu confia nele. Por que tu confia? Por que tu confia? Boa pergunta. Por que tu confia? Por que tu confia nele? Porque se tu não tem confiança, tu nem embarca. Porque tu sabe que aqueles profissionais que trabalharam nessa situação toda se prepararam, estudaram, se desenvolveram, foram treinados, estão ali para realizar o seu trabalho. Então veja, tu estás depositando essa crença em outra pessoa, em outra circunstância. E muitas vezes essa fé que nós depositamos em terceiro, a gente não deposita em nós mesmos. E o histórico demonstra que há sucesso. O histórico demonstra. A repetição dos fatos, a repetição daquele esforço, daquelas condições, nos levaram à crença de que aquela situação vai acontecer novamente. E isso, como eu disse antes, se aplica a todas as circunstâncias da nossa vida. Os apóstolos de Jesus, por que eles não curaram naquele momento? Porque não tinham fé. E não tinham várias condições para fazer a cura, né? Que Jesus tinha. Certo. Na caminhada eles tinham e se prepararam para isso. Né? Os apóstolos recém estavam iniciando uma caminhada. Exatamente. A gente sabe que o Evangelho tem muita parábola. Quando a gente lê o título desse capítulo, vamos lá então, tentar dissecar aqui. A fé transporta montanhas. Vamos lá, 300 anos atrás, 400 anos atrás, tu falar que a fé transporta montanha é uma mera figura de linguagem, ou então uma situação impossível de acontecer. Hoje a gente sabe que uma montanha pode ser transportada em questão de uma semana. Basta ter o maquinário adequado, os engenheiros adequados, o pessoal trabalhando ali, e vai se fazer o transporte dessa montanha em menos de uma semana. O que tem aqui envolvido? Fé. Fé na realização dessa atividade. Confiança. Então é nesse sentido que o Evangelho vem nos dizer do poder da fé. E quando eu propus essa questão, como a fé pode melhorar a nossa vida, eu quis chamar a atenção para pequenas situações da nossa vida. Não estou falando nem das montanhas gigantes, mas das pequenas montanhas que nós temos no nosso dia a dia, que podem ser vencidas pela fé. Alguém pode dar um exemplo de uma montanha pequena dessa na vida? Eu ia falar isso das montanhas alegóricas, né? Da figura de linguagem das montanhas. Sim. Da ignorância. Quando tem fé, tu deixa de ignorar, tu tem conhecimento, né? Eu acho que essa é uma montanha bem gigante, né? Porque a montanha da ignorância é a que leva muitos até a cometerem o mal, a se comprazerem ainda com o mal, né? Porque eles só estão nessa situação porque eles ignoram. Desconhecem. Eles desconhecem, eles ignoram. Se eles soubessem a realidade de Deus, a realidade da vida espiritual, da eternidade, eles não cometeriam mais mal. Eles já estariam em outro patamar. E como é que a fé pode agir nessa remoção dessa montanha da ignorância, Jane? Através do conhecimento. Tu tem um entendimento que se tu praticar o mal, né, toda ação desencadeia uma reação. Se tu praticar o mal vai voltar para ti e vai te fazer sofrer. E ninguém quer sofrer. Então, pela demonstração, então, dessa situação. Exatamente. Porque não tem como fugir.
Se tu teve uma atitude errada, tu vai receber, e não é um castigo, né? Então nós estamos voltando Não é um para o castigo, aspecto, é uma reação. aspecto intelectual da fé. Eu vou demonstrar então que o que está escrito aqui no Evangelho, né, que não fui eu que escrevi, né, vou demonstrar a partir do convencimento intelectual de que isso aqui vai melhorar a minha vida. E se eu aplicar esses ditames aqui na minha vida, eu vou melhorar. Tem que ter um pouco de fé nisso, né? Tu tem que aplicar. Tem que Porque aplicar. A fé por si só é inoperante. Inoperante. Há que tu fazer um movimento para ela. Uhum. E esse movimento, como é que a gente faz esse movimento? No caso da ignorância, Eu acordo, no caso da ignorância, Ah, é estudar. estudando, Metodicamente. metodicamente, né? Regularmente. Eu ia perguntar, assim, eu acordo um dia, eu não tenho fé, vou dar esse exemplo, eu não tenho fé, eu sou um descrente. Aí eu me acordo um dia de manhã e decido, hoje eu vou, a partir de hoje eu vou ter fé. É assim que funciona? Não. Não é. Como é que funciona, dona Gratia? Eu não sei te explicar isso aí, Hum. mas eu acho que a vivência da pessoa e o que tu empreende em favor da tua melhora Uhum. é porque tu tem fé num porvir melhor. É. Então tu faz. Ela realmente te impulsiona ao progresso. Então, eu vou contar uma história para vocês aqui. Eu lembrei hoje, quando eu estava preparando essa pesquisa, de uma passagem do livro que eu estou lendo e que eu acho que é bem aplicável nesse momento aqui. Como é que eu faço para ter fé? Eu não tenho fé. Eu acordo e quero ter fé a partir daquele momento. Então, a história é a seguinte. Uma mãe com um filho recém-morto, de 3 anos, foi visitar um mestre num mosteiro no interior da Rússia, lá no meio da igreja ortodoxa cristã, que a gente sabe que é uma igreja bem ortodoxa. Então essa senhora foi visitar os mestres, são aqueles mestres que vivem lá enclausurados a vida inteira, são muito sábios. E foi perguntar para esse mestre o que ela tinha que fazer para ter fé, porque ela não acreditava mais, ela perdeu o filho dela de 3 anos, e ela não sabe mais como viver, ela vive descrente. Em determinado momento da vida ela até teve fé. Mas a partir desse fato, dessa situação, ela perdeu completamente a sua fé em Deus. E ela vai então pergunta para esse mestre o que é necessário para ela recuperar a fé. Eu até copiei aqui porque eu achei muito interessante e eu acho que é adequado. O mestre responde para ela: com a experiência do amor ativo, esforce-se para amar o seu próximo com um ardor incessante. À medida de que a senhora progredir em seu amor, ficará convencida da existência de Deus e da imortalidade da sua alma. E se chegar à abnegação total no amor ao próximo, então acreditará mesmo, e nenhuma dúvida poderá sequer se aproximar de sua alma. Isso é demonstrado pela experiência. O que ele está dizendo aqui, Paulo? Trabalho no bem, né? Trabalho no bem, caridade, Qualidade. sair de si próprio. Sim. Sair de si próprio. Isso, então, é o ponto mais importante. Fala, Luiz. Era tudo que Jesus tinha, né? Que era tudo que Jesus tinha. Então, os apóstolos não tinham isso. Né? Não tinham isso. E os apóstolos mais à frente vão ter. Eles vão fazer por eles. Olha o que ele diz aqui, ó. Se chegar à abnegação total no amor ao próximo, é o que Jesus tinha. Sim. Já escutamos de um apóstolo dizendo: já não sou eu que vivo, mas é Jesus que vive em mim. Sim. Exatamente. É a ação do bem, o Ação amor ao do bem. próximo. Ah, amor ao próximo. Então, eu saio daquela condição egoística de pensar em mim e de ficar fixado naquela ideia da perda do meu filho, que é uma situação gravíssima, seríssima. Isso se faz com pequenas questões do cotidiano. Exatamente, Luiz, isso que eu queria chegar. Qual é o primeiro ponto? Ajudar a pessoa que está mais próxima de ti. Vai na cozinha e vê que tem uma louça. Vai na pra cozinha lavar, e tem uma lava a louça para lavar. Exatamente. Vai ver que tem uma toalha que não foi estendida. Tu estende a toalha. Ajuda a tua mulher a esticar a cama de manhã. Esse tipo de coisa. Que aí, como a Rosane disse, é um exercício. Eu não vou mudar o mundo com a minha fé na primeira atitude. Mas eu posso começar com pequenas atitudes. Com coisas pequenas. Pequenos exercícios. E esses pequenos exercícios, essa pequena abnegação ao próximo que eu vou exercitar todos os dias, vai me fazer crescer. Na célula máter, né? Primeiro na família. Primeiro na célula máter. E esse exercício vai enrijecer, então, o músculo da minha fé. E eu, a partir daí, vou crescendo.
até desenvolver essa fé total aqui que ele menciona. Vejam que interessante. Então, é um exercício, né, Rosane? Como tu disseste lá. Um exercício. Diário. Tu falou naquele momento em crer. E aqui nós estamos agregando outro aspecto, que é o agir. Agir no bem, como disse a Grátia. Mais algum comentário? Tem 3 comentários da mesma pessoa. Atualize. Uhum. Dia. As montanhas são as dificuldades, obstáculos. O evangelho é a nossa bússola e fala pela dor ou pelo amor. São todos a mesma pessoa. Certo, a gente comentou aqui que o nosso manualzinho, então, para superar essas questões é o evangelho. Mas a gente precisa compreender o que está escrito aqui, né? Fala, Luiz. O roteiro é esse, O né? roteiro está aqui. Então, assim, agora, não adianta ter um roteiro, né? Não adianta ter a bússola se tu não caminha. Uhum. E esse caminhar é o que é um movimento de pequenas coisas, né? Um passo é uma coisa pequena. Uhum. Né? Fazer uma caridade para aquele que está do meu lado é um negócio pequeno também. Parece que não vai mudar o mundo. Mas vai mudar. Não, ele não muda o mundo, mas ele muda tu. Uhum. Ele muda a ti. E isso é o importante, porque nós não temos que mudar o mundo, nós temos que mudar nós. Já é uma tarefa grandiosa, mudarmos um pouquinho de nós. Porque também não é suficiente somente caminhar. É preciso ter um objetivo e caminhar em direção ao objetivo. Com fé. Com fé, claro. Com fé. Claro. Ou seja, compreendendo, né? Compreendendo. O que eu estou fazendo, para qual caminho estou me direcionando. Quais são as atitudes que eu estou tomando nesse caminho que eu estou me direcionando? Será que são as mais adequadas? Onde é que tu quer chegar? Aonde que eu quero chegar? Essa é uma boa pergunta, porque a gente quer chegar onde há espíritos puros. Sim. E espíritos puros exigem uma longa caminhada de encarnação em encarnação, né? Certo. Então, Mas aí tem os objetivos intermediários. Até chegarmos aos espíritos puros, temos os objetivos intermediários que precisamos alcançar. E a gente sabe que isso é por etapas, né? A gente não pode também nos colocar esse peso de achar que nós vamos resolver todos os nossos problemas, todas as nossas situações numa encarnação, nessa vida, nessa existência. Não. Eu preciso melhorar nessa existência. Essa é a minha tarefa. Me modificar, talvez naquela... no que é possível e naquele defeito que mais se ressalta, que mais grita em nós. É isso, Jane? Temos mais algum comentário? É isso, não tem. Então eu vou perguntar para o Rodrigo como é que a fé pode melhorar a vida dele, Rodrigo que chegou agora. Como é que a fé melhora a tua vida, Rodrigo? Olha, a fé, ela pode me ajudar a acalmar o meu coração diante das tormentas da vida. Uhum. Para que eu consiga pensar melhor e para que eu consiga também abrir meu campo espiritual para que meu mentor espiritual me ajude. Muito importante. Então, eu diria assim, acalmar a vibração minha, calma, para ajudar a decidir melhor o caminho que eu tenho que seguir para cumprir os meus objetivos intermediários, segundo o São Paulo falou. Tá ótimo. Não sei se deu para ouvir o que o Rodrigo colocou, mas ele diz que a fé acalma ele, coloca ele numa outra vibração, e essa vibração em que ele é colocado, a partir da fé, facilita a ação dos mentores dele, da espiritualidade amiga, que vai então ajudar. É mais uma ferramenta, mais um mecanismo pelo qual a fé age em nós, na abertura desse canal de comunicação, para a gente receber então os bons conselhos. Porque a gente sabe, se a gente ficar só por nós, é complicado. Nem sempre a gente toma a melhor decisão, as melhores atitudes. Precisamos de uma ajuda. E a gente tem que estar aberto a essa ajuda. Pois não, Luiz? O Jesus falava o meu pai, o vosso pai e o nosso pai. Tem diferença. Uhum. O meu pai era uma sintonia dele fina com um Deus. O vosso pai era a sintonia nossa com Deus, né? Uhum. E o nosso pai era o criador de tudo, né? Uhum. Então, o que Jesus tinha com Deus? Uma sintonia direta e completa, como tu diz, né, Luiz? Nós não estamos nesse patamar. E essa cobrança nós não devemos nos fazer, porque isso só vai nos atrapalhar. E no momento em que eu exijo de mim essa perfeição que Jesus tinha, isso abala a minha fé, ela não ajuda a construir a minha fé. Ela vai...
Porque eu vou me colocar em dúvida. Bom, eu faço tudo que é dito pelo Evangelho, a minha vida é reta, eu não cometo nenhuma dificuldade, porque a gente sabe que todo mundo comete vicissitudes na vida. E a partir daí eu começo a fazer as cobranças. E quando eu faço as cobranças, a minha fé diminui. Mas isso é lógico. Isso é lógico? Lógico. Lógico. Veja assim, nós não podemos esperar que uma criança que recém começou a caminhar sobre as duas pernas, corra. Mas essa compreensão nós temos que ter, que somos crianças espirituais, Paulo. Tem que estar bem claro para nós. Aqui ninguém é um espírito de luz, espírito evoluído. Não. Nós somos espíritos com débitos, temos muito para resgatar e que estamos no caminho. E esse caminho é muito facilitado quando a gente exercita a fé. É uma ferramenta que Deus colocou na nossa vida para que a gente faça esse transcurso da melhor forma possível. Ela vai nos auxiliar. Então talvez esteja aí a resposta para a nossa pergunta de hoje. A fé, então, é a nossa luz, a nossa guia nesse percurso que nós temos que percorrer até alcançar lá o que o Luiz diz, que é a condição de um espírito puro. Eu acho que a fé tem a ver com humildade Também. Né? Com nós nos reconhecermos pequenos, né? E não entendermos o porquê da situação que estamos passando, mas confiar que deve ter um propósito. A gente ainda não consegue compreender, mas a gente confia de tal forma que entende. Tem um propósito. Ainda não tenho condições de entender. Lá no item 4, o Evangelho fala disso, né? Que a fé, então, é a gente confiar nos desígnios de Deus, porque nós não temos a condição de perceber tudo aquilo que tem na nossa volta. Não temos condição de perceber que a dificuldade que eu estou enfrentando hoje é decorrência das minhas atitudes, nesta e em outras existências. Então, se eu tenho fé em perceber, olha, estou passando por isso agora, mas isso vai passar, porque não tem mal que dure para sempre, assim como também não tem bem que dure para sempre. Se eu crer nisso, se eu conscientemente, racionalmente entender essa situação, Que isso faça parte da tua vida. que isso faça parte da minha vida em todas as circunstâncias, né, Paulo? Porque é muito fácil a gente ter fé quando não está com problema. Mas o problema vai vir. Ele vem, ele vai nos alcançar. Nós não vamos passar essa existência sem um problema sério. Todos aqui vamos enfrentar. Porque é da natureza do nosso plano. É a mesma coisa a pessoa querer ir para o deserto e não querer encontrar areia. Vai ter areia no deserto. E aqui nesse plano vai ter dificuldade. E nós temos que estar prontos para enfrentar a dificuldade. E a fé nos dá essa condição. Certo, pessoal? Estamos sobre o nosso horário. Disciplina é uma regra da casa. Muito obrigado pela presença de todos, pelas participações. Nos vemos no próximo encontro. Até logo. Obrigado. Obrigado, Marcelo, por ter nos dado essa linda mensagem através da fé. Eu acho que cada um de nós ficou pensando, né, na fé. Até onde a minha fé vai? E como eu necessito de ter fé em todos os momentos da minha vida. A fé é fundamental, tanto nas horas alegres quanto nas horas tristes. É essa alavanca e essa oportunidade que é nos dada quase que de presente por Deus. Porque a todos os momentos Ele diz a nós, né? Ele é o Pai amoroso. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, é porque Ele é o Senhor da vida. E Ele sabe as nossas necessidades. Isso é uma fé. E vamos lutar para adquirir as coisas boas. Então, meus amigos, como todos os sábados a gente faz a nossa irradiação, eu convido a todos vocês a mentalizarem comigo em pensamento, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, ouvindo e sentindo a presença dos amigos que aqui estão, nos envolvendo e nos amparando. Como a nossa mente se uniu
em uma onda gerada por sentimentos bons, sentimentos nobres. Vamos levando esse pensamento a todos aqueles que se encontram em aflição, assim como nós, ainda espíritos tão endividados, que a cada momento sentimos aflição. Oramos por todos, inclusive por nós. Que essa onda mental possa levar aquele que estiver com sentimentos de suicídio, de revolta, que possa cair sobre eles essa brisa suave que envolve aqueles que elevam o pensamento a Deus e que os amigos espirituais se aproximam para dar a tranquilidade e a paz. Rogamos pelos nossos irmãos suicidas. Que cada um de nós aqui provavelmente conhece alguém ou alguma família que passou por essa situação. Vamos mentalizar com todos os nossos sentimentos aqueles que temos, os mais nobres possíveis. Sabemos amar os nossos entes queridos e nesse sentimento de amor vamos envolver aqueles que por dificuldades que não conseguiram superar, por dores talvez que nós não entendemos, que os levaram à prática do suicídio. Que eles possam receber o nosso abraço fraterno, o nosso carinho, o nosso entendimento, e dando a eles como se fossem umas mãos luminosas, tirando-os daquela situação de dor e de sofrimento. Que um alívio possa envolvê-los, para que ali possam os bons amigos atuarem sobre eles. E aqueles nossos irmãos que estão pensando em suicídio, que essa luz divina possa chegar até eles, dando esperança, despertando a fé que tudo vai passar, que logo, logo ali a solução da dificuldade que agora parece insuportável está próximo e logo, logo vão liberá-los desses sentimentos. Ah, mestre amigo, como é bom te conhecer, como é bom te sentir quando a aflição bate na minha porta. Como é bom saber que tu está presente nas minhas alegrias. Obrigado, mestre, por permitir ter escutado hoje sobre a fé, que neste momento ela está fortificada em mim e levando para todos os lares esse sentimento de gratidão à vida e despertando para essa fé que nos leva a superar as dificuldades, mas nos submete à vontade de Deus, porque Deus é o nosso Pai maior e sabe as nossas dificuldades. E se nesse momento não estão sendo atendidas, certamente é para o nosso bem. Acalmamos o nosso coração, pois os dias melhores estão chegando. E que a nossa fé se desperte cada vez mais. E que possamos, através das nossas palavras, dos nossos gestos, contagiar os nossos semelhantes, os nossos familiares e os nossos amigos, para que eles também possam desfrutar desse sentimento que nos fortifica, que nos ampara,
que é a certeza absoluta que estamos amparados pelo amor de Deus. Assim, passamos agora para o nosso passe, pedindo àqueles que querem participar, que agora que já estamos com a nossa mente calma, o nosso coração aliviado das nossas dores, das nossas mágoas, possamos sentir as vibrações do passe, sentindo essa luz divina penetrando no nosso coronário, derramando sobre o nosso corpo físico e espiritual, nos dando a paz, a tranquilidade, a esperança, a vitalidade de continuar em nossa caminhada evolutiva e que possamos, de hoje em diante, ter mais fé e a cada dia que amanhecer, agradecer a vida e ter encontrado nas palavras do Mestre Jesus o consolo que necessitávamos e que ao receber o nosso passe e que seja irradiado para os nossos familiares, aos nossos lares, que agora estão desfrutando dessa aragem de amor, de esplendor, de esperança e de gratidão à vida. Que assim seja. Muito obrigado a todos pela companhia e espero que na próxima semana possamos nos reunir novamente aqui e desfrutar da companhia do Mestre e dos amigos espirituais. Boa noite a todos.